Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Essas são as aulas 39 e 40, múltiplos e divisores comuns do setor A. O objetivo da nossa aula é reconhecer e calcular MDC e NMC de dois ou mais números inteiros, resolver problemas que envolvam os conceitos de MDC ou NMC. Na aula anterior, vimos divisão euclidiana, aquela divisão mais simples, onde n dividido por d é igual a q mais r. O que significa esse r, professor? É o resto, certo? Então, n dividido para d é igual a q mais r. Então, temos aqui simplesmente a nossa equaçãozinha, que n é igual a d vezes q, certo? Ó, n é igual a d vezes q mais r. Múltiplos e divisores comuns. Então, MDC nós já sabemos como que faz. É só nós fatorarmos, quando a gente fatora dois números, tá certo? A gente vai encontrar os divisores comuns dos dois. Então, quando você tem, tipo, por exemplo, o 42 e o 12, quando você vai fatorar ele, você encontra que 12 divide para 2, que dá 6, 42 também para 2, que dá 21. Agora não dá mais para dividir por 2, porque o 21 não divide por 2, então, mas o 21 divide por 3. Então, 21 dividido para 3 dá 7. E 6 dividido para 3 dá 2. Então, são esses dois elementos que são comuns para os dois, ou seja, que dividem os dois. Então, 2 vezes 3 deu 6, ou seja, esse MDC deles é o 6. Números primos entre si, certo? Então, nós temos aqui uma ideia de primos entre si. Dizemos que o número A e B, com pelo menos um deles diferente de zero, são primos entre si, se somente se o MDC dele, tá certo, for igual a 1. Então, se nós fizermos o MDC e não encontrarmos nenhum valor que seja satisfatório, sempre o 2, o 3, o 5, o 7, ou seja, se nenhum divisor der apenas o número 1, a gente chama ele de primos entre si. Mínimo múltiplo comum, o MMC, aí essa parte é mais simples, certo? É o número que qualquer um dos dois múltiplos, ele é dividido pelos múltiplos. Então, exemplo, 84, o 168, né? E assim sucessivamente. São múltiplos de 42 e 12. Por quê? Porque 84 divide para 42, que dá 2, e 84 também divide para 12, tá certo? Uma propriedade importante do MMC é o seguinte, que se você multiplicar os inteiros, ou seja, o MDC de A e B, vezes o MMC de A e B, você vai encontrar a mesma multiplicação do módulo de A e B. Como assim? Ó, se você tiver o MDC de A e B e multiplicar pelo MMC de A e B, você encontra o módulo da multiplicação de A vezes B. Então, consideramos o seguinte, ó, 42 e 12. O MDC entre 42 e 12, assim como nós dissemos anteriormente, é 6, certo? É 6. E o MMC entre 42 e 12 é 84. Tá beleza? Então, 6 vezes 84 é a mesma coisa que 42 vezes 12. Então, 6, ou seja, o MDC vezes o MMC é a mesma coisa que 42 vezes 12. Questão de número 1. Um estagiário recebeu a tarefa de organizar documentos em 3 arquivos. No primeiro arquivo havia apenas 42 contratos de locação. No segundo arquivo, apenas 30 contratos de compra e venda. E no terceiro arquivo, 18 laudos de avaliação de imóveis. Ele foi orientado a colocar os documentos em pastas, de modo que todas as pastas devem conter a mesma quantidade de documentos. Além de não poder mudar algum documento do seu arquivo original, deveria colocar na menor quantidade possível de pastas. O número mínimo de pastas que ele pode usar é. Então, esse aqui é bem facinho, bem simples. A gente vai fazer o que? O MMDC entre esses números, tá certo? Então, aqui o 42, o 30 e o 18. 42 contratos, 30 de compra e venda e 18 laudos. Então, fazendo no MDC, ó, quando eu dividi aqui por 2, ele mudou.
tá certo? Ou seja, aqui mudou, aqui mudou, aqui mudou, ou seja, ele divide. Quando eu dividir por 3, também o 21 dividiu, o 15 dividiu e o 9 dividiu. Se eu dividir por 3, não divide nem o 7 nem o 5, ó, só divide só o 3, tá certo? Então o MDC são 2 vezes 3 aqui, ó, é 6. Então, como o MDC é 6, o que a gente vai fazer? 42 para 6 dá 7. 30 para 6, ó, 30 para 6 dá 5. E 18 para 6 dá 3. Ou seja, o número mínimo de pastas novas que ele tem que comprar para organizar todos esses documentos vai ser 7 mais 5 mais 3. E 7 mais 5 mais 3 é 15. Questão 2, a questão fácil também. Qualquer divisor de 756 é divisor de 504? Necessariamente é um divisor de quanto? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é dividir, né? 756 por 504. Quando a gente faz essa divisão, a gente vai encontrar que tem 252, que é o resto. Então, eu vou pegar aqui esse 504 e dividir para 252. Quando eu dividir 504 por 252, eu vou encontrar que ele é 2, ou seja, 2 vezes 252 dá 504. Então, eu descobri que tanto 756 quanto 504 é divisível por 256, certo? Então, esse aqui é o nosso MDC. Não precisa fazer, é só você dividir um pelo outro, igual a gente fez aqui. Terceira questão. Os povos indígenas têm uma forte relação com a natureza. Uma certa tribo indígena celebra o ritual do sol de 20 em 20 dias, e o ritual da chuva de 66 em 66 dias, e o ritual da terra de 30 em 30 dias. A partir dessas informações, responda a seguir. Letra A. Considerando que coincidentemente os três rituais ocorram hoje, determine a quantidade mínima de dias para que os três rituais sejam celebrados juntos novamente, justificando a sua resposta com os cálculos realizados na resolução desse item. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui que são 20, 30 e 66. Nós vamos fazer MMC entre 20 e 30. MMC entre 20 e 30 deu 60. Tá? É uma forma de fazer o MMC mais simples. E o MMC entre 60 e 66 deu 660. Isso significa que MMC entre 20, 30 e 66 é 660. Ok? Então, os três rituais serão celebrados juntos daqui a 660 dias. Letra B. Hoje é segunda-feira, sabemos que daqui a 3.960 dias, os três rituais acontecerão no mesmo dia. Determine que dia da semana ocorrerá essa coincidência. Justifique a sua resposta. Então, lembrando aí, uma semana, ó, hoje é segunda-feira, ele disse. E uma semana tem quantos dias? Isso, uma semana tem 7 dias. Então, vamos fazer uma divisão aqui por 7. Então, fazendo 3.960 por 7, nós encontramos 565, certo? E o resto é 5. Então, ó, daqui a 565 semanas, nós vamos ter exatamente outra segunda-feira. E o resto é 5. Então, é só somar aqui, ó. 7 vezes 565, mais 5. Então, daqui a 5 dias. Então, hoje é segunda, vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Daqui a 5 dias vai ser sábado. Então, o dia 3.960, o dia 3.960 vai ser exatamente um sábado, que é onde vai ocorrer essa festa, ou seja, as três festas ocorrerá no mesmo dia. Questão de número 4. A questão de número 4, ela pede para que a gente verifique uma a uma dessas nossas afirmativas, né? Seja a MDC de B e C, então o resto da divisão de A por B e o resto da divisão de C por A são iguais. Aí depois ele coloca aqui, ó, 3 ao cubo vezes 5 vezes 7 e B 2 ao quadrado vezes 5 vezes 11, então o MDC deles é 2.310.
Depois, a soma do n primeiros termos ímpares naturais é n ao quadrado. Todo número maior que 1, que não é composto, é primo. E entre 0 e 100 existe apenas 4 números cujo resto da divisão por 2 e por 3 e por 5 é 1. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem aqui, ela é correta, ou seja, a primeira afirmativa ela é correta por quê, professor? Porque aqui nós temos que A é diferente de zero, então existe pelo menos dois números P e Q, tais que P ou B, né, é a multiplicação de A vezes P. E que C é a multiplicação de A vezes Q também, ou seja, eu tenho um A comum aqui para os dois, tá certo? Então, se o MDC de B e C, se A é MDC de B e C, então a divisão de B e A e o resto, nós vamos ter que a divisão de C por A também são iguais, certo? Já que eu estou falando do MDC aqui de MDC de B e C. Na número 2 está errada, por quê? Porque se a gente fizer aqui o MDC tanto do primeiro, o MMC tanto do primeiro quanto do segundo, a gente vai encontrar 41.580 e não 2.310. A número 4 aqui, ela está correta, por quê? Porque 1 mais 3 mais 5, ó, 1 mais 3 mais 5, ou seja, são todos os números ímpares que a gente tem aqui, vai fornecer o que para a gente? Vai fornecer a seguinte sequência: 2 vezes n menos 1. E 2 vezes n menos 1, eu posso ter exatamente isso aqui, ó. 1 mais n, 2n menos 1, ou seja, eu tenho o primeiro termo e os próximos termos serão dados por 2n menos 1, certo? Tudo isso dividido para 2, multiplicado por n aqui, porque são n elementos. Quando eu fizer isso, ó, esse 1 vai ser cancelado com esse 1 aqui, esse 2 com esse 2 aqui de baixo, ó, certo? Eu tenho n vezes n, e n vezes n vai ser n ao quadrado. Então, essa questão 4 está correta. Questão 8. Todo número maior que 1, que não é composto, é primo. Já falamos isso lá no início, né? Certo? O que é um número composto? O número composto é a junção de dois números. Exemplo, o número 9, né? O número 9 ele é a junção de dois números. Ele é a junção do número 5 com o número 4, tá certo? Ok? Então, ele é um número composto. 16. Entre 0 e 100 existe apenas 4 números que o resto é 2, 3, 5 e 1. Então, isso é verdade? Isso é verdade. Por quê? Porque como que eu realizo a soma desses números? Encontrando seus múltiplos, tá certo? Então, vamos lá. N é igual a 2A mais 1, N é igual a 3B mais 1, N é igual a 5C mais 1. A gente está fazendo exatamente o que está escrito aqui, ó. 2, 3 e 5. Temos então que a primeira parte lá, n menos 1 é igual a 2a. Ó. Só organizei, só passei o 1 para o outro lado. E nós temos também que n menos 1 é igual a 3b, n menos 1 é igual a 5c. Nós temos os múltiplos aqui, ó, 2 vezes a, 3 vezes b e 5 vezes c. E ainda nós temos o n menos 1. Então, eles são múltiplos de 2, de 3 e de 5. Como o MMC de 2, de 3 e de 5 é 30, então eu tenho que é n menos 1, ou seja, esse valor aqui é o n menos 1, então ele é múltiplo de 30, ou seja, é o sucessor de um múltiplo. Então eu tenho o número sucessor de 30 é quanto? É 31. Depois o sucessor do dobro de 30 é o 61, ou seja, o dobro de 30 é 60. Então dá 61. E o sucessor do triplo de 30? O sucessor do triplo de 30, ele pediu para ser menor do que 100, né? Ó, de 0 a 100, é 90. Então, o sucessor de 90 é 91. Então, tem os três termos aqui, ó. 1, 31, 61 e 91. Então, a soma das alternativas aqui corretas, ou seja, esta aqui também é correta, 16. Então, a soma das alternativas é 1 mais 4 mais 8 mais 16. Ou seja, a soma dá 29.
1, 4, 8 e 16. A única que está errada é a 2. Não esqueça de fazer as tarefas mínimas e as tarefas complementares. Obrigado e até uma próxima aula.